Espero que todos estejam bem e com saúde. E vamos dar início a mais uma aula de direito concursal. Especificamente, vamos tratar nesse vídeo a respeito da administração da falência. Porém, no início, temos que falar algumas questões de aspectos gerais com relação a isso. O que é essa administração da falência? Necessariamente, nós temos que fazer uma comparação entre o que diz a atual legislação, a Lei 11.101 de 2005, a atual Lei de Recuperação e Falências, e o que dizia a antiga legislação, o Decreto-Lei 7661 de 1945, em relação a essa questão. Enquanto que aquela legislação de 1945, o Decreto-Lei 761 de 1945, neste ponto falava do síndico da massa falida, que era o que administrava a massa falida, nessa atual legislação ela é um pouco mais abrangente, tem mais outros elementos. Então fazem parte dessa administração, né? Inicialmente, tal qual a anterior, o magistrado, o representante do Ministério Público, que nós vamos falar a respeito das suas funções já em seguida, que também isso existia na lei anterior, obviamente, mas enquanto que na lei anterior era o magistrado, representante do Ministério Público e o síndico da massa falida, nesta lei é o que? O magistrado, representante do Ministério Público e os órgãos da falência. Nesses órgãos da falência, nós vamos ter a Assembleia de Credores, o Comitê de Credores e a figura correspondente ao síndico da massa falida, que hoje é desempenhada pelo administrador judicial. Ok? Então fica uma questão assim, com mais elementos, mais figuras intervenientes nessa administração do processo falimentar, como nós vamos ver na sequência, ok? Então, tendo tratado já a respeito de aspectos gerais sobre a administração da falência na atual lei, a 11.101 de 2005, que a administração da falência, como vimos, é exercida pelo magistrado, pelo representante do Ministério Público e pelos órgãos da falência. Vamos falar agora especificamente das funções do magistrado na administração da falência. Se diz que o magistrado na administração da falência tem funções jurisdicionais e administrativas. Quais são as funções jurisdicionais do magistrado na administração da falência? Ora, as funções jurisdicionais do magistrado na administração da falência é enquanto Estado juiz, enquanto ele cumpre o papel jurisdicional do Estado, né? Fazendo o quê? Fazendo despachos, promovendo despachos judiciais ou sentenças, enquanto ele exerce a função de juiz, de Estado juiz. Já as funções administrativas, em específico, que o magistrado exerce na falência, se restringem à superintendência das funções do administrador judicial, que nós vamos ver mais para frente, é um dos órgãos da falência. Na verdade, quem administra a falência propriamente dita, a massa falida, que nós vamos falar mais para frente, é justamente o administrador judicial. Porém, o administrador judicial exerce as suas funções sob a superintendência do magistrado. E é por ele, pelo magistrado, o administrador judicial é nomeado e destituído ou substituído. Então, o chefe do administrador judicial é o magistrado, porém, quem exerce efetivamente as funções de administrador é o administrador judicial, porém, sob a superintendência do magistrado, ok? Agora é a vez da participação do representante do Ministério Público na administração da falência.
A participação do representante do Ministério Público na administração da falência, ela é fundamental. Fundamental por quê? Porque o representante do Ministério Público, como a gente sabe, é o fiscal da lei, né? É o representante da sociedade. E aí, qual é a importância, então, da participação do Ministério Público, né, nessa administração e no processo como um todo? É justamente a fiscalização da moralidade no interesse do conjunto de credores, no interesse da economia como um todo. Então, ele vai verificar se os atos praticados, sobretudo pelo administrador judicial, estão corretos, estão de acordo com a lei, né? Também se os atos praticados pelo falido se configuram ou não crime falimentar, porque se isso ocorrer, ele vai oferecer a denúncia. Então, a participação do representante do Ministério Público como fiscal da lei e da sociedade, como falamos, é de fundamental importância, e em diversos momentos a lei diz que se não houver a participação do Ministério Público, os atos praticados sem, portanto, essa participação do representante do Ministério Público serão considerados nulos, né? E dali para frente não terão validade, portanto, ok? Falamos a respeito do magistrado e do representante do Ministério Público enquanto agentes da administração da falência. Agora, por último, nós temos que falar a respeito dos órgãos da falência. Esses órgãos da falência é que houve, na verdade, essa modificação, como eu explanei no início deste vídeo, né? Que lá na legislação anterior, no Decreto-Lei 7661 de 1945, nesta parte estava só o síndico da massa falida. Na atual legislação, a 11.101 de 2005, saiu o síndico e entrou os órgãos da falência, que na verdade são três. Quais são os órgãos da falência? A Assembleia de Credores, o Comitê de Credores e o Administrador Judicial. Quanto aos dois primeiros, a Assembleia de Credores e o Comitê de Credores, nós vamos tratar ainda neste vídeo. E quanto ao Administrador Judicial, que é como o próprio nome já diz, aquele que efetivamente administra a falência e tem, em razão disso, mais funções, nós vamos tratar dele exclusivamente no próximo vídeo, ok? Então, nós vamos falar agora a respeito da Assembleia de Credores e do Comitê de Credores, e deixando o administrador judicial para o próximo vídeo. Até lá, então. Vamos tratar agora, dentro dos órgãos da falência, da Assembleia de Credores. A Assembleia de Credores, ele é o órgão máximo de deliberação. Sempre que a gente fala de Assembleia, em qualquer instância, em qualquer órgão, será a instância máxima de deliberação, seja num condomínio, seja numa empresa, enfim. Na falência e na recuperação não é diferente. Então é o órgão máximo. Por quê? Porque ele reúne, nesse caso, todos os interessados, que são os credores. Essa assembleia, ela será convocada pelo juiz com antecedência mínima de 15 dias, e essa convocação será publicada em órgão de imprensa. Ok? A Assembleia, ela vai deliberar, não vai deliberar por cabeça, e sim pelo valor dos seus créditos, e essa Assembleia, ela é dividida em classes, em 4 classes. Quais são essas classes? A primeira, formada por credores trabalhistas e credores com crédito decorrente de acidente de trabalho. Depois, a segunda classe de credores com garantia real. A terceira classe com os credores quirografários, que são aqueles credores comuns. E a quarta classe formada por credores microempresários ou empresários de pequeno porte. Ok? Só que o seguinte, nessa mudança, né, da lei anterior para essa lei,
foram criados esses órgãos. Agora a gente observa que alguns órgãos têm uma função mais destacada na falência e outros mais na recuperação. Podemos observar que a Assembleia de Credores tem uma participação, uma função mais destacada lá na recuperação e menos aqui na falência. Por quê? Porque lá na recuperação, como nós vamos ver, cabe à Assembleia de Credores a aprovação ou não da recuperação, ou seja, é tudo. Já na falência, a função mais destacada fica ao administrador judicial, como nós vamos ver, e uma função, muito embora seja de órgão máximo, mas é chamado em momentos mais limitados, como é o caso, por exemplo, da aprovação de modalidades extraordinárias para a liquidação do ativo. Como assim? A lei determina algumas situações de como fazer, de como vender o patrimônio do falido para transformar em dinheiro para pagar os credores. Fora aquelas situações específicas da lei, o administrador judicial vai ter que se reportar à Assembleia de Credores para aprovar ou não aquela modalidade extraordinária. Ok? Agora, o Comitê de Credores. O Comitê de Credores, em primeiro lugar, é importante destacar, é um órgão facultativo, ok? E ele é composto por um representante dos credores trabalhistas, um representante dos credores titulares de direitos reais de garantia e privilégios especiais e um representante dos demais credores. Todos eles contando com 2 suplentes. A principal função do Comitê de Credores, quando existente, é justamente aproximar a Assembleia de Credores da gestão realizada pelo administrador judicial, ok? Ele exerce uma função assim semelhante à do Conselho de Administração lá da Sociedade Anônima, que também é um órgão facultativo, né? E aproxima a Assembleia Geral dos Acionistas, naquela situação, da administração realizada pela diretoria. Nesse caso, quem vai administrar propriamente dito é o administrador judicial, nos moldes que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, a Assembleia de Credores ficaria muito distante. Então, caso a massa falida suporte as despesas deste comitê, elegem esses representantes que vão se aproximar do administrador judicial, fiscalizando as suas funções enquanto administrador da massa falida. Ok? Então, no próximo vídeo, exclusivamente trataremos sobre o administrador judicial. Então, até o próximo vídeo.